Olá, pessoal. O Momento Papo de Mãe está no ar. Mães solteiras, mãe solo ou simplesmente mãe sozinha. Mulheres que criam seus filhos sem a presença de um pai. Muitas vezes é uma opção da mulher uma produção independente. Em outras, existe o abandono paterno. Neste programa, a gente vai conhecer a história da Adriana Santos, mãe do Guilherme, de 17 anos. Adriana, como foi a sua gravidez? Então, na verdade, não foi uma gravidez planejada, né? Aconteceu, tinha um relacionamento, eu fiquei grávida sem planejar. Assim, o curso da gravidez foi tranquilo, mas já na gravidez eu já estava sozinha. Né? Assumi sozinha, tive o parto, o Guilherme nasceu sem problema nenhum. Mas já foi assim, todas as decisões, todos os momentos bons, ruins, foram sozinha. E ele nasceu grandão? Não, nasceu pequeno, nasceu com menos de 3 quilos, 2,770. Mas hoje a gente já vê que ele está com bastante saúde. Olha, e para conversar com a gente sobre este assunto, está aqui também a Blenda Oliveira, que é psicóloga. Blenda, a gente sabe que tem muitas mulheres nessa situação no Brasil, né? E daí, como é que são essas questões? Até para a mulher grávida, né? Nesse momento muito sensível, às vezes já sofreu um abandono na gestação. Não é, acho que a Adriana vai concordar que não é uma situação das mais fáceis, não é? Em todo caso, o que a gente também percebe é que algumas mulheres lidam com essa situação de forma muito corajosa e de forma bastante resiliente. Então, há muitas questões, às vezes, que são entendidas de uma maneira muito rígida, do tipo assim, se o pai não está, a mulher vai sofrer, não vai conseguir. Não é sempre assim, né? Às vezes a mulher tem uma família, tem amigos, tem tem uma rede, vamos dizer, que pode sustentá-la e que isso faz, de fato, uma diferença muito grande na capacidade que ela tem de tolerar esse momento, né? Como que foi para você? Você contou com essa rede? Sim, eu tive bastante apoio da minha família. Eu não tenho mãe mais, já não tinha, né, quando engravidei do Guilherme. Mas meu pai me ajudou, minha irmã me ajudou bastante. A madrinha do Guilherme e a mãe dela me ajudaram bastante na infância, porque logo que ele nasceu eu já tive que voltar a trabalhar. Então ficavam com ele, às vezes tinha plantão noturno. Que você é enfermeira, Sim, né? sou enfermeira. Então tive bastante apoio de alguns amigos e acho que facilitou um pouco, né? E Guilherme, como foi sua infância? Conta pra gente. Minha infância foi boa até. Eu passava a maior parte do tempo com a minha madrinha, né? Mas no momento que eu tava com a minha mãe, eu aproveitava também. Quando ela tinha folga, a gente ia pros parques. E assim, na escola, em algum momento, para você foi difícil lidar com a situação de perguntarem do pai e você não ter o seu pai, não ter o contato com o seu pai? Não, até que não. Foi bem tranquilo, porque na escola que eu ficava, o pessoal já sabia que minha mãe era solteira, né? Então eles nem perguntavam bastante e levavam tudo normal mesmo. Que bom, né, que isso nunca foi uma questão, porque eu acredito que para algumas crianças, às vezes isso é difícil quando a gente vê na escola aquelas coisas, ou o dia dos pais, ou fazer o desenho da família. Você tinha essa preocupação? Eu acho que teve mais para mim do que para ele, né? Quando estava chegando o dia dos pais, você ficava, o que eu vou fazer? O que ele vai fazer com o presente, né? Eu conversava com ele, falava, você guarda, né? Um dia seu pai pode aparecer se você quiser dar, se você quiser dar pro vô, se você não quiser dar para ninguém. Eu sempre colocava desse jeito. Mas eu tinha mais essa dificuldade de lidar com isso na escola. O bom é que as crianças acabam lidando bem, né? Mas outras pessoas também podem ocupar esse papel do pai, um tio, um padrinho. Pode. A questão da paternidade, ela está muito menos vinculada a ser um homem, não é, do que a gente imagina. Quer dizer, uma mãe, ela pode exercer plenamente uma função paterna. Quer dizer, na hora que a Adriana, não é, dizia para o Guilherme, olha, você pode dar esse desenho para o seu pai, se ele aparecer, você pode dar para o vô, você pode dar para o tio. Ela estava trazendo para o mundo do Guilherme a figura paterna, de outras maneiras. Então, a dificuldade maior que a gente percebe, como você mesmo disse, Adriana, é muito mais das mães do que das crianças. Quer dizer, se a mulher tem um pouco resolvida essa questão, né, de que ela foi uma mãe sozinha e que ela fez essa opção e ela tem essa rede de apoio,
isso não termina sendo traumático para a criança, de maneira alguma. Isso passa a ser um assunto naturalmente tratado. E se a gente for imaginar, pode ter até algumas vantagens. Por exemplo, as decisões você sempre tomou sozinha, você não precisava dividir com ninguém as decisões sobre a educação. Tem alguns momentos que você fala, eu queria alguém para decidir comigo, mas assim, de uma certa forma, acabou sendo do jeito que eu quis, eu planejei, mas tem alguns momentos que você fala, puxa, nesse momento eu queria ter alguém para dividir, para decidir. Não, com certeza. Porque às vezes, quando tem o casal, tem muita... às vezes o casal não se entende nessas decisões, né? E no caso dela, até a sobrecarga de decidir tudo sozinha também, né? A sobrecarga e os riscos também, que a gente fica com muito receio, quer dizer, sou eu que estou decidindo isso, não é? Mas eu acho que essa rede de apoio, mesmo não estando explicitamente presente na hora da decisão, ela está de alguma forma presente. Então, você divide questões. Isso mesmo quando se tem um pai presente, que não é garantia que seja presente, então essa rede de apoio ela é muito importante. E o pai do Guilherme registrou ele? Sim, registrou. Ele foi registrado? Foi. Não foi logo depois que nasceu, foi pouquinho depois, ele já tinha uns 2 anos, 2 para 3 anos, e ele acabou registrando. Então, acho que até no próximo bloco a gente pode falar mais dessa questão do registro em si, né? Dessa coisa de ter ou não o nome do pai na certidão de nascimento. A gente continua já depois do intervalo. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre mães que cuidam sozinhas dos filhos. Além do abandono, que é uma situação muito grave, né? A gente sabe que no Brasil também muitos pais se recusam a registrar, né, esse filho. E as mães podem exigir isso. Você foi atrás desse direito? Sim, fui atrás. Na verdade, quando eu me tornei mãe, você começa a pensar em um monte de coisa que você não pensa antes, né? No primeiro momento, falei, não, eu dou conta sozinha, eu vou ficar sozinha. Mas depois você pensa, o nome vai ser importante para ele tem o direito de conhecer, ele tem o direito de saber a história. Não sei se você pensa, se eu morrer, né, vai ser mais difícil encontrar. Aí eu fui atrás, ele se recusou no começo, não queria. Aí eu entrei com um advogado. Quando ele recebeu a intimação, ele falou, então tira do advogado que eu vou lá. E nós fomos, foi uma decisão, fomos juntos no cartório, ele registrou. Mas nunca pagou pensão? Não. Nada. Não. E você algum dia conheceu o seu pai? Sim, cheguei a conhecer em um Dia dos Pais, acho que em 2011, que eu e minha madrinha, a gente entrou em contato com ele, aí ele veio até aqui em São Paulo, a gente almoçou tudo, a gente conversou, mas depois nunca mais tive contato. Você tinha quantos anos, Guilherme? Eu tinha uns 10 anos. Isso foi importante para você conhecê-lo? Foi, até que foi. Aí ano passado, eu comecei a ter contato com minhas irmãs e meu irmão da parte dele. Aí disso a gente começou a conversar também, a gente está conversando até hoje. E você tem vontade hoje de ter algum contato com seu pai? E como que é essa conversa com a sua mãe? Hoje eu não tenho tanta vontade assim, que, né, já há 17 anos tendo ela do meu lado. Como é que é para você? Em algum momento, quando ele era menorzinho, ele te cobrava saber informações do pai? Como é que você lidava nesses momentos? Quando ele tinha 4, 5, 6 anos, foi a época que ele começou a perguntar, a cobrar, né? Essa época eu fiquei angustiada, porque também não sabia onde encontrá-lo, né? Que ele mudou de estado e a gente perdeu o contato de fato, né? Quando começou a entrar na adolescência, ele começou a apresentar alguns problemas na escola. E os professores achavam que era por causa disso. Aí a professora falou assim, você precisa procurar, ele precisa saber, a gente precisa falar sobre o assunto. A escola tinha alguns trabalhos que era relacionado ao pai. Aí eu comecei a procurar pela internet, isso e aquilo, e acabei encontrando. Blenda, por mais difícil que seja para a mãe, a gente até entende essa situação, ela precisa respeitar a vontade do filho, se esse filho quiser conhecer o pai, quiser manter contato com a família do pai. Então, eu acho a sua história, Adriana, é uma história de muito sucesso em relação a isso, né?
porque eu acho que a Adriana cuidou muito dessa questão, né, ultrapassando qualquer questão dela pessoal com o assunto, que isso é muito, muito importante. Então, os filhos precisam conhecer, sim, suas origens, da onde vieram, quem são seus pais. O nome do pai é um nome importante, porque isso dá um sentido de pertencimento, não é? E eu acho que é a mãe que traz essa possibilidade. É somente a mãe que pode trazer essa possibilidade, né? E, felizmente, a Adriana foi atrás, enfim, trabalhou para isso e conseguiu. Então, eu acho que, sim, deve-se respeitar, não é? Claro que deve-se ter... ver que momento fazer isso, como fazer isso, porque, às vezes, é uma coisa angustiante e, às vezes, o outro lado não colabora. Também correria esse risco, né? Sim. Mas o nome do pai, a origem, da onde a gente veio, mesmo em crianças adotadas, a gente vê essa necessidade muito grande de saber qual é a minha origem, da onde eu vim, qual é a minha história de vida. E eu acho que isso compõe os capítulos do livro da vida de qualquer um de nós. Quer dizer, para o Guilherme foi importante esse encontro, mesmo que tenha sido um único encontro. O que foi mais importante para você naquele encontro com seu pai? Acho que foi mais a conversa mesmo. Conversar com ele sobre as coisas, sobre como estava a minha vida, a vida dele. Ver que ele tem um rosto, é isso? É. E você ficou incomodada quando ele decidiu ir ver o pai? Como é que foi para você esse momento? Não, na verdade, eu não fiquei incomodada. Eu sempre quis, né? O pai que não quis. E nesse momento, eu achava que o Guilherme precisava, que foi na época que o Guilherme adoeceu, que ele descobriu que tinha diabetes, tudo. E foi nessa época a gente estava procurando pelo pai. Porque a mudança de comportamento já era por conta da doença, mas a gente achava que era por conta dessa necessidade. Aí, quando ele soube que ele estava internado, ele veio até São Paulo. Foi nesse momento que ele conheceu. Coincidiu também de ser a semana do Dia dos Pais, né? E foi nesse momento que ele conheceu. E, Guilherme, hoje, você com 17 anos, como você vê essa sua mãe, né? Que te criou sozinha, que é uma mãe guerreira aí, né? Eu vejo como minha heroína, minha mãe mesmo. Que lindo. E é mesmo a mãezona, né? É gostoso, né? É bom. Depois de ver que tudo passou assim, ver seu filho tão bem. Tem umas fases difíceis, né? A gente está passando por uma fase de conflitos, Adolescente. né? Adolescente. Aí dá um outro programa. Pois viu, é. Adriana? Todo mundo passa por isso, viu? Mãe sozinha, mãe casada, mãe separada. Olha, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer muito a presença da Adriana e do Guilherme. Foi uma delícia o papo. Eu que agradeço. Eu. Blenda, muito obrigada aqui pelas orientações no Momento Papo de Mãe. Obrigada, Roberta, você. Importante finalizar dizendo que não é porque teve esse problema, não teve a presença do pai, que vai ser uma criança ou um adolescente com problemas. Pelo contrário, né, Blenda? Não. Tem muitas variáveis. A vida é muito complexa para a gente ter uma compreensão tão linear, né? Se isso não acontece, então vai acontecer aquilo outro. Nós temos aí uma situação viva aqui. Né? E feliz. Obrigada a todos vocês que nos assistem. Este é o Momento Papo de Mãe. Aqui tem sempre muita informação para você. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau!